Oi. Bom, eu vou tentar fazer alguns vídeos pequenos explicando algumas questões do livro, algumas páginas do livro que talvez tenha alguma dificuldade para ser feita ou entendida, tá? A primeira foi essa aqui que eu passei para essa semana, que é a produção textual da página 37. Essa produção textual tá assim: seu desafio agora é se imaginar vivendo uma história interessante em um lugar bem diferente, fora do comum. A proposta é que você escreva essa história em que você será o personagem principal. Não se esqueça de dar nome aos outros personagens. Lembre-se de que uma história deve ter narrador, início, meio e fim, né? Ou seja, situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. Bom, vamos lá. Esse narrador que você vai montar, ele tem que ser obrigatoriamente, está escrito aqui, um narrador participativo, ou seja, um narrador personagem. A gente já falou na sala isso, né? E o texto da página 36, eu vou ler para vocês aqui, ele é um exemplo de um relato de uma história que aconteceu com alguém, e esse alguém escreveu essa história conforme ela aconteceu, tá? Bom, vamos lá. O narrador personagem obrigatoriamente tem que se colocar na história, e vocês precisam montar uma história como narrador personagem, tá? Tem algumas expressões no texto da página 36 que vão ajudar vocês a identificar como que você vai escrever, o que você vai escolher para usar na sua história, tá? Eu vou ler rapidinho o texto, ele é um texto pequeno da 36, então dá para vocês acompanharem, ó. Everest, viagem à montanha abençoada. O lugar era confortável. Não dava para ficar em pé, nem se mexer muito, mas isso não incomodava. O importante era que a temperatura estava sempre estável, em agradáveis 15 graus abaixo de zero, e estávamos abrigados do vento. À nossa volta reinava um silêncio profundo, profanado somente pelo ruído quase que imperceptível do nosso fogareiro a gás. Exaustos, mergulhados cada um em seus pensamentos, quase não conversávamos, enquanto a panela com o jantar passava de mão em mão. Cada um comia uma ou duas colheradas, devolvia a colher à panela e lentamente passava para o outro. "O chá está pronto?" perguntou o chefe da equipe, no inglês quase perfeito. "Ainda vai demorar", respondi. "O fogareiro está sem pressão e vai demorar para derreter a neve", completei meio sonolento, examinando a outra panela que estava no fogo ao meu lado. Terminado o jantar, voltei para as profundezas do meu saco de dormir. À direita, apertados um ao lado do outro, meus companheiros faziam o mesmo. À esquerda, o fogareiro continuava aceso, transformando um montão de neve em 2 dedos de água quente para fazermos um chá. Éramos 4 alpinistas de 3 países diferentes, 2 poloneses, 2 americanos e um brasileiro, mas com um único objetivo: fazer a primeira ascensão durante o inverno no Monte Makalu, de 8.470 metros de altitude, a 5ª montanha mais alta do mundo, no coração da cordilheira do Himalaia. Bom, aí eu marquei algumas expressões aqui desse relato que caracteriza, que dão característica de ser um narrador personagem, né? Que é o que vocês vão produzir na página 37, tá? Na verdade, vocês vão escrever numa folha separada, né? Para você ler de novo, como a gente sempre fez em sala. E depois vocês vão passar para a página 38, vou mostrar. Aí aqui, ó, tem algumas, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas, ó, essa daqui: à nossa volta, conversávamos, completei, meus companheiros, éramos 4 alpinistas, tá vendo? Essas expressões aqui vão demonstrar que o personagem, né, que o narrador está participando da história. Então, por que eu marquei isso? Para que vocês tenham a opção de usar essas palavras, que na maioria são 2 tipos de palavras, né? Se vocês voltarem um pouquinho lá nas outras aulas presenciais que nós tivemos, vocês vão ver que nós falamos
falamos um pouco sobre verbos, que são ações, né? Que podem demonstrar se a pessoa está fazendo aquilo naquele momento, se ela já fez em algum momento passado, ou se ela ainda vai realizar aquilo ali. E a outra classe de palavras, que são os pronomes. Os pronomes são aquelas palavras que vão substituir nomes, né? Então, quando ele usa assim, a nossa volta, quando ele usa éramos 4 alpinistas, né? Éramos 4 alpinistas, ele está se colocando junto dos outros alpinistas, ele está se colocando como alpinista. A palavra éramos, ele se coloca junto, né? Então, é uma pessoa aí, né? São várias pessoas, no caso, são os alpinistas, que estão sendo representados. Quando ele diz meus companheiros, meus, né? Ele está colocando ele na situação junto, dizendo que ele faz parte disso daí. Conversávamos também, é uma ação, a ação de conversar, é o verbo conversar. Ele se coloca nessa conversa. Completei, eu também marquei completei. Ele se coloca nessa ação de completar alguma coisa, né? Quando ele responde ao chefe da equipe, tá? Então essas expressões aqui vão marcar esse relato como um relato que tem um narrador personagem, que participa da história. E assim vocês vão desenvolver o texto de vocês da página 37. Na página 38 tem um espaço para vocês montarem o texto. Aqui, ó. Aqui, tá? Vocês podem escrever numa folha separada, ler o texto, ver se tem aquelas partes. Lembra? Situação inicial, conflito gerador, clímax, desfecho. Vamos lembrar. Situação inicial, você vai localizar a história, onde ela acontece, quem participa. Lembrando que você tem que se colocar nessa história. O conflito gerador é o problema, é a situação mais envolvente, né? É a situação que vai desenrolar toda a história. O clímax, você vai mostrar algo que pode ser um suspense, pode ser uma ação de alguém que desenrola para o final, que vai provocar o final. E o desfecho, que é como vai terminar essa sua história. Tem uma indicação aqui no enunciado da 37 dizendo que tem que ser num lugar diferente, fora do comum. Então tem espaço aqui para você criar algo fictício, algo que não seja real, tá? Bom, é isso.